Bom, para quem tem mais de 20 anos, esse caso, além de ser hoje uma série na Netflix e já ter sido documentário e tudo mais, é uma história que muita gente acompanhou na mídia. Afinal, o desaparecimento de Madeleine McCann foi muito mediatizado e mais uma vez ele aparece como um produto midiático, que é uma série documental na Netflix. Gente, vou fazer uma coisa que eu nunca imaginei que eu faria. Usar meu gato para pedir para vocês se inscreverem aqui no canal e darem um like, porque a gente precisa deste apoio dos gatos e das pessoas que têm conta no YouTube. E aí, Noemi tá chateado. Pede pro pessoal, se inscreve no canal, pessoal. Ai, Noemi, nunca mais vou te usar, tá? Essa série, ela foi lançada no ano passado, em 2019, e é mais uma série no formato de crime real que a Netflix está investindo. Já se percebeu que esse tipo de narrativa dá bastante retorno, bastante audiência, tanto para séries, documentários e podcasts. Então, mais uma vez a Netflix investiu aí nesse formato. Dessa vez a história contada é sobre o desaparecimento da Maddie, a menina Madeleine McCann, que, pra gente recordar, é uma menininha inglesa que desapareceu em 2007 quando ela tinha 3 anos. O desaparecimento dela foi lá na Praia da Luz, em Algarve, em Portugal, onde ela com a família estavam passando férias, passeando aí no verão. No verão? Não sei se era verão, não. Pra falar um pouquinho do caso, a Madeleine tinha 3 anos e ela tinha 2 irmãozinhos, bebês, e eles foram deixados os três dormindo no quarto do hotel, enquanto os pais, junto com outros casais de amigos que também deixaram seus filhos dormindo nos quartos, foram jantar em um dos restaurantes do hotel. E aí, de tempo em tempo, eles vinham conferir as crianças, estava tudo bem com as crianças, e em um dado momento alguém veio conferir e se deu conta que a Maddie tinha sumido. Tinha sumido, mas não se sabe se ela tinha sido levada, se ela tinha saído dali ou o que aconteceu. Ela desapareceu. E essa série da Netflix, 12 anos depois, conta então essa história, conta as investigações, as reviravoltas, em uma sequência de 8 episódios. Então, em 8 episódios, a Netflix consegue te levar e te trazer de volta várias e várias vezes, acompanhando a investigação da polícia, tanto portuguesa quanto inglesa, todos os desdobramentos midiáticos que isso causou, e eu vou listar alguns já em seguida. Eu trago essa série por 2 motivos, porque aqui no canal eu costumo falar principalmente das questões envolvendo as infâncias, que é o meu tema de pesquisa há alguns anos, e também porque essa série ela coloca de uma maneira muito didática como funciona a mídia no caso de cobertura de um caso como esse. Então essa série ela vai te levando e te trazendo na investigação, como eu falei, e ela tem muitas reviravoltas. Então a cada episódio tu tem uma informação conflitante ali. Já vou te dizer que se tu for assistir essa série já não vai encontrar as respostas. A polícia portuguesa foi na linha de que, a partir de todas as investigações e testes e exames, etc., foi numa linha de que os pais, que são médicos, teriam assassinado Madeleine por engano ao dar uma dose excessiva de remédio para dormir. Então que eles teriam matado ela por engano e depois desovado o corpo em algum lugar lá em Portugal. E já a série vai em uma linha de investigação que Madeleine ainda hoje está viva, mas sequestrada pelo tráfico humano. E eles têm vários motivos para acreditar nisso, inclusive eles expõem muitos outros casos que já estavam acontecendo ali naquela época que não eram falados pela mídia. Então a gente já tem aí um primeiro conflito. Será que esses pais, se soubessem por meio da mídia ou campanhas de divulgação e conscientização, se eles soubessem que esse lugar se roubava crianças e pessoas para tráfico humano, será que eles deixariam as crianças dormindo no quarto do hotel tão tranquilamente? Eu acho que não. Então esse já é um primeiro ponto que eu quero falar sobre as questões de mídia deste documentário e desse caso de uma maneira geral. No documentário eles mostram que lá em Portugal, diferente daqui do Brasil, a polícia não pode passar informações sobre o caso enquanto ele está sendo investigado. Eu não sei se isso vale para Portugal inteiro ou se valia para lá naquele momento exclusivamente, enfim. E o que acontecia é que muitas vezes alguém da polícia vazava uma informação para a imprensa e aí a imprensa ficava doida com aquela informação e saía fazendo 1000 elucubrações e suposições. Então, em um primeiro momento se sabia que Madeleine tinha desaparecido. Mas aí a imprensa, não só portuguesa, mas mundial, começou a lidar com essa informação da maneira como achou que tinha que lidar. E a coisa é bem
catastrófica, tá? Então assiste. Então tanto a imprensa portuguesa e mundial mediatizaram muito esse caso, quanto também os pais da Maddie fizeram isso. Eles chegaram a fazer tipo uma tour pelo mundo inteiro, vários países do mundo, para divulgar o caso, claro que com o objetivo de falar mais sobre o caso para tentar encontrar essa criança. Aí chegamos em mais um ponto aqui sobre como a imprensa lidou com isso, que é: por que só este caso foi tão falado se já existiam tantos outros sendo investigados e tantas outras famílias sofrendo pelo desaparecimento dos seus filhos? Então ali a gente tem alguns outros casos que são mostrados nessa série de crianças mais pobres desaparecidas em Portugal, ali na mesma região da Praia da Luz, na mesma região de Algarve. Então era uma coisa muito comum de acontecer e eles justificam pela proximidade do local com o Mediterrâneo. E um outro ponto a ver com a mídia que tu pode assistir observando isso é a questão de como a mídia local, a imprensa local e o hiperlocalismo do jornalismo trata estes casos. A gente tem aí um episódio, acho que é o 5º episódio, que trata especialmente de como esse caso apareceu lá na cidade natal da Maddie e da família da Maddie, que era uma família super influente, envolvida com a comunidade, com a igreja e tudo mais. Como que o jornal trata esse caso, sendo que os pais eram os principais suspeitos naquele momento. São 8 episódios ao todo nessa série. Como eu te falei, esse leve trás de informações acaba te deixando bastante cansado, exausto, porque afinal a gente está tratando de um tema bem pesado, que é o desaparecimento de uma criança, a possibilidade dela ter sido assassinada, ou mesmo a possibilidade dela ter sido sequestrada e tá aí sendo usada para tráfico humano, para pedofilia e outras práticas. Só que ao mesmo tempo, essa série ela se mostra muito necessária pra gente pensar sobre isso, pensar quais os casos a gente tá colocando luz e quais a gente tá deixando nas sombras, quais os casos a gente se preocupa e por que algumas crianças valem mais do que outras. E no fim das contas, o último episódio é quase que uma ajuda a respirar, um respirador que colocam ali no teu rosto pra tu ter um pouco de esperança. Porque no último episódio eles estão focando bem nessa questão do tráfico humano e das crianças sequestradas e desaparecidas. E como a tecnologia e os avanços das investigações têm ajudado a encontrar crianças. Então eles mostram vários casos que tiveram finais felizes, mesmo depois de anos e anos da criança desaparecida. Então é uma injeção de ânimo e uma esperança de que sim, podemos encontrar respostas. Também achei bastante responsável que essa série coloca no final de cada episódio os contatos ali para tu denunciar. E a gente sabe também, quem observa aí o jornalismo feito sobre violência, não só a violência contra a criança, a gente dedica mais espaço para discriminar e explicar como a violência aconteceu do que prestar um serviço e dizer denuncie pelo Disque 100. Então a gente gasta mais tempo narrando essas violências do que dizendo como podemos resolvê-la. E é uma coisa que eu acho que a gente tem que mudar aí na nossa maneira de fazer jornalismo. Essa série dá uma lição em relação a isso também. E as duas últimas coisas que eu quero trazer aqui no vídeo para tu assistir essa série, o desaparecimento de Madeleine McCann, prestando atenção, o tráfico humano é um problema humano. Não é um problema da tecnologia, não é um problema da falta de punição ou whatever. E até tem uma fala que me chama bastante atenção que eu vou pedir licença para ler aqui, que é: se antes um indivíduo com interesse sexual em crianças e adolescentes era tipicamente repugnante, isolado e sozinho, de repente com a internet ele descobre que ele é parte de uma comunidade global e nem se incomoda em ter estes interesses aí criminalmente enquadrados como violência sexual contra a criança. E a outra coisa pra gente prestar atenção é: se a gente estivesse aqui falando sobre terrorismo, ou falando sobre futebol, ou falando sobre qualquer outra coisa que ganha o maior cartaz e o maior destaque, talvez a gente teria aí a injeção de bilhões e bilhões de dinheiros. Mas a gente está falando de crianças. E como eu já disse aqui no canal, me parece, nos meios em que eu circulo, onde eu pesquiso, onde eu exponho as minhas pesquisas, que a questão da infância ela é sempre tratada como uma coisa menor. Então, é sobre criança, deixa pra depois. É sobre criança, eu não gosto de ler essas coisas. Então sempre acaba ficando de lado e ficando pra depois. Talvez se a gente estivesse falando sobre terrorismo, a gente teria muito dinheiro investido pra solucionar um caso desses, mas a gente não tá falando, a gente está falando apenas de criança. Então o desaparecimento de Madeleine McCann pode acabar gerando aí várias citações e aspas pra tu tratar na tua pesquisa, pra tu incluir no teu trabalho e também pra tu te inspirar nesta iniciativa que pode sim ser uma forma da gente tentar resolver a problemática da violência sexual contra as crianças.